Pai, nossos corações, Senhor Pai, se derramaram em prazer, louvor. Nós, Senhor Deus, chegamos diante de Ti com confissão, confiando tão somente, Senhor Pai, na obra perfeita do Seu Filho. Então nós entramos em Tua presença, Senhor Pai, com ousadia, mas ao mesmo tempo com santo temor, Deus. Porque se nós sabemos que só podemos entrar na Sua presença porque o sangue do Teu Filho foi derramado e Tua ira infinita, Senhor Pai, que nós merecíamos, foi expiada. Então nós sabemos, Senhor Pai, quão solene, grandioso é entrar na Tua presença. E agora, Senhor Pai, habitados pelo Teu Espírito, Senhor Deus, que no meio do caos, Senhor Pai, da morte, Senhor Deus, da alienação a Ti, nos trouxe de volta à vida. O mesmo Espírito, Senhor Pai, que levantou Cristo dos mortos, nos levantou também. O poder infinito, ó Deus, da deidade operando em nós, nós sabemos que precisamos disso, Senhor Pai, não uma vez, mas continuamente. Teu poder, Senhor Pai, nos moldando poderosamente, Senhor Pai, como as mãos de um oleiro faz com barro, até, Senhor Pai, naquele dia em que nós seremos apresentados perfeitos, imaculados. Nós sabemos que posicionalmente é assim que Tu já nos vê, perfeitos, imaculados, justos, totalmente santos. Mas nós sabemos, Senhor Pai, que essa é a nossa posição, mas que Tu estás, Senhor Pai, agora aplicando, Senhor Deus, nas nossas vidas isso, através de todos os meios que nós participamos nesta noite, através da oração, da confissão, da adoração, do ofertório, agora da meditação da Tua palavra. Nossa necessidade, Teu Espírito é tão grande, Senhor Pai, em todas essas coisas, e sem Ele tudo isso seria morto, sem vida e inútil. E nós queremos, Senhor Pai, que neste momento a meditação na Tua palavra produza todo o fruto necessário, Senhor Pai, e que ninguém, a cada culto que passa, seja, Senhor Pai, a mesma pessoa que esteve antes, mas que realmente, Senhor Pai, haja um crescimento e haja, Senhor Pai, uma visão mais profunda de quem Tu és, e nós, Senhor Pai, realmente sejamos como as pessoas que Paulo orou em Éfeso, para que Deus abrisse os olhos do coração deles, para que eles compreendessem, junto com todos os santos, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Faça isso nesta noite, por amor ao Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje pela manhã nós estávamos respondendo uma pergunta que alguém estava fazendo entre as muitas que eu recebo, porque Deus criou tudo para a Sua glória e tudo para o Seu louvor, e isso nos levou a uma profunda meditação sobre o ser de Deus. Outra pessoa me fez uma pergunta esses dias, que nós devemos refletir, e estava perguntando por que há pessoas que são expostas à pregação do verdadeiro Evangelho, e isso parece não fazer nenhum efeito nelas. Enquanto há pessoas que às vezes estão longe, estão em cidades onde não tem uma igreja realmente comprometida com a verdade de Deus, o que é comum em nossos dias, prega tão somente uma mistura de humanismo secular com vocabulário cristão, mas não há o Evangelho, e ainda assim essas pessoas são tão sedentas, dão graças a Deus pela internet, na qual elas podem ter acesso a material, a cultos ao vivo, enquanto há pessoas que estão lá, estão no lugar onde Deus graciosamente tem falado, e ainda assim passa anos, e aquela pessoa é exatamente a mesma pessoa, não há devoção maior, ou não há aquilo que nós estamos estudando na escola dominical há meses, zelo. Nós estamos há meses falando sobre zelo. Não há isso, não há um coração que arde, não há aquilo que Cristo diz. Você disse que é rico, tem tudo, mas eu digo que você é um cego, desgraçado, nu. Ou então diz para outra igreja, vocês são mornos, e não quentes, e nem frios, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. A pessoa perguntou, por que assim? Porque há pessoas que têm acesso à verdade, e isso não faz nenhuma diferença a elas. Elas estão, às vezes, ouvindo coisas que outros queriam ouvir pessoalmente, mas não podem. E a Bíblia diz assim, para nós, em 1 João 2, 15 e 17, não ame o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas pertence ao mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto começa com um mandamento e há um único mandamento no texto. Portanto, é o ponto principal. Não é? Porque todo o resto é só para João nos explicar o mandamento. Então, ele é o ponto principal, versículo 15, parte A: não amem o mundo, nem as coisas do mundo. Esse é o único mandamento. Todo o resto é o argumento por que você não deve amar o mundo e o incentivo para você não amar o mundo. E o amor pelo mundo, a Bíblia diz, expulsa o amor pelo Pai. As pessoas acham que amar as pessoas é manter as coisas sem definições, para que a gente sempre possa incluir as pessoas. João é o discípulo do amor, você nunca vai ver isso em João. João sempre faz definições claras. João é uma pessoa que pode dizer assim, olha, se você saiu disso, você saiu do Evangelho, porque ele traça linhas. Hoje em dia, mesmo pessoas que falam, olha, se alguém sair do Evangelho, seja anátema. Mas ele nunca traça uma linha, ninguém sai do Evangelho. O Evangelho dele é um borrão, Ninguém pode ultrapassar uma linha que não existe. Portanto, depois de ele dizer isso, essas são as doutrinas, essa é a verdade. Se alguém acrescentar algo a essas doutrinas da graça são a doutrina da salvação. Mas se alguém não acreditar nada disso, ainda é o Evangelho, porque ele não traçou nenhuma linha, ele não pode. Você vê que os apóstolos são assim, e João diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você vê, ele diz assim, se alguém ama o mundo, ele ama pouco a Deus. Se alguém ama o mundo, nós vamos ficar confusos se ele ama a Deus ou não. Ele é totalmente, ele traça uma linha clara. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível. É isso que ele está dizendo. O amor pelo mundo expulsa o amor por Deus. Ou o amor por Deus expulsa o amor pelo mundo. Esses dois amores são incompatíveis, não se misturam. Em outras palavras, a razão pela qual você não deveria amar o mundo é que você não pode amar o mundo e Deus ao mesmo tempo. Se você ama o mundo, João diz, você não ama a Deus. Você vê, ele não tenta incluir as pessoas. Você ama o mundo, mas ainda assim, apesar disso tudo, há amor no seu coração também por Deus. Ele diz, se você ama o mundo, você não ama a Deus. Um amor expulsa o outro amor. O amor pelo mundo afasta o amor de Deus, e o amor de Deus expulsa o amor pelo mundo. É como Jesus traça linhas. Ele diz assim, Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou ele odiará um e amará o outro, ou será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Se a sua vida é sobre ganhar dinheiro, ela não é sobre Deus. Se ela é sobre Deus, ela não é sobre ganhar dinheiro. Não é isso que vai fazer, se o dinheiro é que faz você estar energizado, trabalhar a semana, acordar de manhã, e as coisas de Deus não tem não tem essa energia, não te energizam assim, não se engane, Jesus diz, você não pode, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque ou você vai amar um e você vai desprezar o outro, ou seja, você vai tratar as coisas de Deus assim mais ou menos, mas o dinheiro, ganhar dinheiro vai ser a prioridade, estudar, trabalhar, isso vai ser o seu compromisso. As coisas de Deus, uma dor está lá, sabe, no centro da cidade, você já está dizendo, não vou conseguir orar hoje, não vou conseguir me concentrar na palavra. Mas quando ele tem que trabalhar de manhã, nada disso atrapalha ele. Ele tem que ganhar dinheiro. Ele não liga para o chefe dele, não vou ir não hoje porque acordei meio mal hoje, está chovendo. Eu vou ficar em casa um pouco vendo Netflix hoje, patrão. Amanhã eu estou aí. Ele não faz isso, porque ele não é idiota. Não é? Ele diz, eu vou perder o emprego, vou perder dinheiro. Então no versículo 16 vem o apoio, a explicação desse primeiro argumento. A razão pela qual o amor pelo mundo expulsa o amor a Deus é que tudo que há no mundo não vem de Deus. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é a concupiscência da carne. Não vem do Pai, pertence ao mundo. Então deixe de fora essas 3 frases no meio do versículo 16, e seria assim, a razão pela qual o amor pelo mundo exclui o amor de Deus, é que tudo que há no mundo não vem de Deus. Tudo que impulsiona as pessoas do mundo não vem de Deus. Em outras palavras, é apenas conversa vazia dizer que você ama a Deus, se você ama o que Deus não ama. Se você valoriza a coisa que Deus, o Pai valoriza sobre todas as coisas,
e a respeito de tudo que ele faz é o seu filho. Se você valoriza alguma coisa mais do que o seu filho, ele está dizendo, você ama as coisas do mundo, essas coisas não vêm do Pai. João poderia ter descansado o seu caso no final do versículo 16, que diz, não ame o mundo, porque o amor pelo mundo não pode coexistir com o amor de Deus. Mas ele não descansa aqui. Ele acrescenta mais 2 argumentos, mais 2 incentivos para não amar o mundo. Ele diz, o mundo e a sua luxúria, ou os seus desejos, ou aquilo que impulsiona o mundo, passa. Primeiro no versículo 17a ele diz, e o mundo passa e a sua concupiscência, ou a sua luxúria, os seus fortes desejos. Ninguém compra ações, queridos, numa empresa que vai à falência. As pessoas compram ações, mas falam assim, essa empresa vai falir. Ninguém, então vou comprar ações dela, vou botar todo o meu dinheiro lá. Ninguém faz isso. Ninguém arruma a cabine do navio, ou então ninguém põe a mala lá no compartimento assim, de bagagem de mão do avião, se souber antes, o avião vai cair, não tem combustível para atravessar o Oceano Atlântico. O cara, vou sair. Abre aí, não vou viajar. Ninguém diz, eu vou assim mesmo. O que tem que ele não tem gasolina para ir até o fim? Vai ser uma grande aventura. Vou ver o mar, o Oceano Atlântico, depois vou caindo, até mergulhar nas profundezas. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Nenhuma pessoa razoável acumularia tesouros onde ele sabe que aquilo vai ser tirado, a não ser que ele não acredite nisso, que o avião vai cair. O mundo está passando. João está dizendo, estabeleça seu coração em algo que não passe nunca. Isso não é tudo, não apenas que o mundo está passando, mas que quem amar o mundo vai passar com o mundo. Não é que no final você vai ficar sem tudo que você amava. Não é que o mundo, você vai perder tudo, você vai se perder. É o que João está dizendo. Você não vai perder o seu tesouro, você vai perder a sua vida. Você vai se perder. Não é que não ame o mundo, porque o mundo vai se perder, e você vai ficar sem mundo. Não, você vai se perder. O mundo passa e a sua concupiscência também. E quando eu estava pensando a respeito disso, a pessoa tinha perguntado por quê. Então, pessoas às vezes estão há anos ouvindo a pregação do Evangelho e não há mudança nela. Ela é mais ou menos o que ela era 10 anos atrás. Ela escutou um punhado enorme de sermões, viu mais outros, leu livros, ela não muda. Ela tem o privilégio de ouvir, enquanto outros não têm. Às vezes outros estão longe. Às vezes outros têm que ver pela tela de um computador, sei lá, por um aparelho, porque não há. E a pessoa perguntou por quê. Eu lembrei, há 2 mulheres na Bíblia que Jesus diz que nós devemos lembrar, que a memória delas deve ficar, por motivos diferentes. A primeira, em Mateus 26:13, diz assim, ele assegurou, Jesus, que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus estava na casa de Simão, o leproso, em Betânia, perto de morrer já. Nós sabemos que essa mulher entrou com um vaso de incenso, de perfume caríssimo, e ela quebrou aquilo sobre os pés de Jesus, e ela beijou os pés de Jesus, e enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo, e todo mundo ficou chocado com aquele sinal de devoção. E aí o pessoal da justiça social logo começou a reclamar, não é? Judas logo falou, esse dinheiro, porque o dinheiro, aquele era tão precioso, que é o salário de alguém de 1 ano de trabalho. Imagina, tudo que você ganha durante 1 ano, era quanto custava o perfume que ela quebrou. Parecia uma loucura. Não é? Você vê, João disse sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Esse dinheiro daria para satisfazer um pouco disso tudo. Um pouco da concupiscência da carne, o que eu posso comprar, aproveitar, um pouco da concupiscência dos olhos, o que eu posso desfrutar o prazer estético, e também a soberba da vida, ou seja, que é o status, o que eu tenho faz as pessoas me verem como vencedor, como alguém. Então, aquele dinheiro daria para isso tudo, mas aquela mulher, ela desperdiçou. Ela quebrou nos pés de Jesus, ela beijou os pés de Jesus, e Jesus disse, não. Quando começaram a querer criticar ela, quando o pessoal da justiça social começou a dizer que ela tinha que ter dado para os pobres, ele disse, os pobres vocês vão ter sempre convosco, ou seja, nunca haverá um mundo sem pobre, sem pobreza.
mas ela me ungiu para a minha morte. A devoção dela nunca vai ser esquecida. Enquanto o evangelho for pregado, o que ela fez vai ser mencionado. Você vê, quando você ama, quando você tem uma devoção profunda, aquela mulher não fez cálculos, quanto custava isso? Porque ela não estava pensando, eu vou quebrar esse perfume caríssimo, Deus vai me dar mais. Ela só estava sendo grata a Deus. Como eu disse, quando você conta tempo, o tempo que você usa, dinheiro, quando você conta tudo assim, é por obrigação, né? Ela não estava fazendo assim, ela estava deixando transbordar o seu amor por Cristo. E quando você faz isso, quando o teu amor, em vez de ser pelo mundo, é por Cristo, então você está indo muito mais longe do que você imagina, sabe? Porque nós não temos ideia da grandiosidade de tudo que Deus é em Cristo. Quando a Bíblia diz que os olhos não viu, que os ouvidos não viu, que não soube coisa, é o que Deus tem preparado, sempre maior. Quando ela fez isso, ela só fez algo que fluiu da devoção do seu coração, de gratidão no que Cristo era. Mas ela fez mais do que ela imaginava. Sempre é assim, quando você não está contando tostões do tempo, da vida, não é? Jesus disse, ela está ungindo para a minha morte. Ela nem sabe, ela está indo além do que ela imagina. Vocês acham que foi muito o preço desse perfume? Não, o coração dela está indo além. Ela nem sabe o quanto ela está fazendo. E então, enquanto for pregado o Evangelho, nunca se esquecerá a memória dela. Isso é maravilhoso, mas eu não quero ficar muito nesse texto, porque a pergunta da pessoa é por que as pessoas não são mudadas ao ouvir uma quantidade enorme de sermões da verdade de Deus. E essa mulher, você vê, ela estaria aonde João disse, aquele que não amou o mundo, porque o amor do Pai expulsa o amor do mundo. Ela não ficou preocupada com o dinheiro lá do perfume, porque o amor do Pai expulsou o amor do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Mas a pergunta era o oposto, era sobre aquelas pessoas que estão expostas a isso, mas, e é o que João está dizendo, essas coisas não mudam. 10 anos depois, as pessoas estão no mesmo lugar. Então, há outra pessoa que Jesus disse, outra mulher, por acaso, que Jesus disse que nós não devíamos esquecer. Então, lembre dessa mulher de Mateus, lá em Betânia, poucos dias antes de Jesus morrer. Mas Jesus quer que você lembre também de outra mulher. Ele diz assim, em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu acho que isso vai de encontro ao que João está dizendo, não amais o mundo, enquanto a outra mostrou que ela amava a Deus, isso expulsou o amor do mundo. Essa está em outro lugar, mas você tem que entender que essa advertência de Cristo, ela é uma tremenda advertência para nós. Não esqueçam da mulher de Ló. Lembra daquela mulher? Então, lembrem dela, nunca vai ser esquecida o que ela fez. Mas vocês também não devem esquecer da mulher de Ló. A mulher de Ló professava confiar no mesmo Deus do seu marido. Ela não cria no Deus errado. Ela não servia, entre aspas, o Deus errado. E a Bíblia diz, em 2 Pedro 2,8, que o marido dela era um homem justo, Ló. E ela deixou Sodoma e Gomorra com ele no dia em que Sodoma foi destruída, e a Bíblia diz que ela olhou para trás, e foi um mandamento expresso de Deus que eles deixassem aquele lugar, e ela morreu no instante em que ela olhou para trás, e transformou-se numa estátua de sal. E Jesus Cristo, não é, o amor encarnado, ele destaca como um sinal de alerta para a igreja. Ele não está falando com homens ímpios. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é uma advertência grande, se nós pensarmos em quem Jesus está citando para nós, em quem ele está apontando. Ele não fala assim, lembrem-se de Abraão, porque está ali no mesmo contexto, ou lembrem-se de Ló, ou lembrem-se de Noé. Ele não está dizendo isso. Lembre-se de Sara, ou nós pregamos alguns domingos atrás, lembre-se de Ruth. Então, ele aponta para alguém cuja alma está no inferno. Ele quer que a gente lembre. Como ele quer que a gente lembre daquela mulher sempre, que está com ele agora, e que vai ser mencionada sempre, enquanto o evangelho for pregado. Ele quer que você nunca esqueça uma mulher que está com a sua alma no inferno hoje.
Isso é uma advertência grande, solene, se você vê com quem ele está falando. Ele não estava... o sermão de Jesus, ou o que ele estava falando, era sobre a sua segunda vinda. Ele disse, eu vou voltar, o mundo vai ser julgado. Nenhum pecado, nenhuma coisa que roubou a glória infinita do Pai, ou que não manifestou essa glória, tudo vai ser punido. Ele está falando sobre os últimos dias, ele está falando sobre o juízo de Deus, está falando sobre o julgamento final. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é uma advertência grande, se você pensa para quem ele falou. Jesus, se você pensar na pessoa, porque se fosse eu falando isso, você podia dizer, o pastor não tem muito amor, ele não é uma pessoa muito inclusiva. Mas quem está falando isso é o próprio sacrifício pelos pecados, é a própria propiciação de Deus andando no mundo. Ele não é cheio de amor, Jesus é amor. Jesus não é cheio de luz, ele é a luz. Nós podemos ser cheios do amor de Deus, mas Deus nunca é cheio de amor. Deus é amor. Ele não é cheio de luz, ele é luz. Ele não é cheio de vida, ele é a vida. Então é esse, quando aquele que é amor diz isso para nós, então é tudo diferente. Isaías disse, e depois é repetido no Evangelho, que Jesus era aquele que não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria o pavio que fumega. Ou seja, se alguém tem um mínimo da luz que o Espírito acendeu, jamais o que Deus vai fazer é brusco, e você sabe que um pavio que está quase apagado é esse, ele é esse cheio de amor e mansidão. Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele chorou, não é assim? Jerusalém. Jesus orou pelos homens que estavam matando ele. Esse é o seu coração. E ainda assim ele diz, nunca se lembre, nunca se esqueça daquela mulher que hoje está no inferno. Não esqueçam, essa é grande para nós, essa lembrança, como daquela outra mulher, pelo motivo oposto naquilo que João está falando. Se você pensar, para quem era a audiência de Jesus? Ele não estava falando isso para os fariseus, ele não estava pregando isso para aquelas pessoas que não creram nele, ele estava falando com Pedro, com Tiago, com João. Ele estava falando para os discípulos, para as pessoas como nós, pessoas que dizem crer nele. E ele não estava falando para as pessoas que odiavam ele, mas para as pessoas que no mundo, mas declararam amor a ele. Mas mesmo para esses, ele diz, lembre-se. Sabe, aquela coisa de que o amor do mundo expulsa o amor de Deus expulsa o amor do mundo, e que essas duas coisas não coexistem. Então, ele quer que isso esteja claro para nós. É uma advertência incrível. Se você vê como ele transmitiu isso, ele não disse, tomem cuidado, para não seguir o que ela fez, não se parecerem com ela, e de alguma maneira imitarem ela. Ele diz, lembrem-se. Ele está falando com todo mundo. Todos correm o perigo de esquecer o que aquela mulher representa. Como todos nós podemos correr o risco de esquecer o que a mulher que ungiu os pés de Jesus, com aquele coração totalmente encantado pelo que ele era, sem contar nada, custo algum. Podemos esquecer dela e podemos esquecer desta também. Então, nossas memórias são preguiçosas, queridos. Jonathan Edwards disse que há um problema inerente ao pecado, que sempre que você ouve um pregador pregando, você acha que você vai estar livre do que ele está dizendo. Se o pregador pregar sobre o inferno, você já tem logo no seu coração a sensação de que você não vai para lá. Mas fato é que muitas pessoas que ouviram grandes pregadores foram para o inferno. Grande parte das pessoas que ouviram Jesus foram para o inferno. Grande parte das pessoas que ouviram Paulo foram para o inferno, e grande parte das pessoas que ouviram Lutero foram para o inferno, e grande parte das pessoas que ouviram Jonathan Edwards foram para o inferno. Mas quando elas estavam ouvindo, elas sempre achavam que elas não iriam. Jonathan Edwards diz que isso é grande característica. Jesus quer que você não seja uma pessoa assim. Então, a mulher de Ló e aquela outra mulher nos ensina aquilo que João estava
dizendo. Então, pense na mulher de Ló. A pessoa me perguntou por quê? Porque pessoas que não estão, elas estão ouvindo o evangelho da graça de Deus, elas estão ouvindo o evangelho, o puro evangelho de Deus, mas, no entanto, elas passam anos e não há mudanças na vida delas, e nem uma paixão crescente, e nem um fervor crescente, e nem o que nós estamos meditando, um zelo crescente, não há isso nela. Então, é óbvio que o que eu diria é que por que isso acontece? Essas pessoas têm muito privilégio. Todos nós temos muito privilégio. Eu, pensando sobre mim, eu penso ser uma pessoa muito privilegiada. Não é? Com 17 anos, eu tinha lido grande parte da obra de Lutero. Com 18, 19, grande parte da obra de Calvino. Com 22, a obra de Jonathan Edwards. Quantas pessoas da minha idade tiveram acesso a um tesouro tão grande? Isso é bom ou mal? Não sei. Pode ser bom ou pode ser mal. Grandes privilégios nos colocam numa situação assim. Nós podemos dizer que a mulher de Ló estava na única igreja que existia no mundo boa. Imagine, graças a Deus, apesar de tantos desvios, Deus tem o seu povo espalhado pelo mundo, mas nos dias da mulher de Ló, só existia uma igreja verdadeira. Só existia um grupo de pessoas que adoravam a Deus, Abraão e sua família. E nós sabemos que não foi porque Abraão buscou a Deus, porque ele não buscou, ele adorava a lua e Deus chamou Abraão. Então, no mundo inteiro, imagine se no mundo inteiro só houvesse uma igreja que realmente fosse a verdadeira igreja, e que você fizesse parte dela. Quão grande é esse privilégio? Uma igreja no mundo, uma só, todos os homens estão na escuridão, e só existe essa, e eu faço parte dela. Então, a mulher de Ló fazia parte. Nos dias de Abraão, era raro, era raríssimo alguém conhecer Deus, de tal maneira que uma única família o conhecia. Não havia Bíblias, não havia ministros do Evangelho, não havia o YouTube para alguém ver sermões, não havia internet para alguém acompanhar lives, não havia, o conhecimento de Deus estava limitado a uma família escolhida, favorecida pela graça de Deus, e ela fazia parte dessa única família do mundo que foi escolhida. Todos os moradores da terra estavam vivendo nas trevas, na ignorância, na superstição, no pecado. Ninguém recebia um bom exemplo, ninguém via pessoas adorando o verdadeiro Deus, ninguém via alguém falando algo que refletisse algo de Deus, ninguém tinha o conhecimento de Deus. Então, comparada a todos os habitantes da terra naqueles dias, a mulher de Ló foi uma das pessoas mais privilegiadas no mundo. Imagine, de todas as famílias da terra, ela estava na única que conhecia Deus. Isso é incrível, não é? A mulher de Ló, ela grandemente favorecida, como se ela estivesse na única igreja no mundo que pregasse a verdade. E melhor do que isso, ela tinha um marido que a Bíblia diz que era justo. Ele não era alguém que Deus tinha pouca importância. Ou seja, ele tinha sido justificado por Deus realmente. O marido dela era um homem piedoso. O marido dela, apesar de viver anos em Sodoma, a Bíblia diz, lá no Novo Testamento, no Velho você não tem essa noção, de que ele reprovava tudo o que estava acontecendo à sua volta. Ou seja, o ambiente de Sodoma, como a nossa cultura, nunca fez o coração dele ficar insensível, achar normal. Ele sofria o que aquela cidade, aquela cultura era diante de Deus. Ela tinha um marido assim, mas ela não só tinha um marido assim. O tio dela era Abraão, o tio dela era o pai da fé. Todos nós somos crentes em Abraão, mas ela andou com Abraão. Ela andou com Abraão. Você vê, ela tem coisas, quando a pessoa diz, o que acontece? Por que alguém é de uma igreja que prega a verdade e passa anos não acontece nada? Você vê como essa mulher tinha essas coisas incríveis, é impossível, que ela tenha vivido os anos com Abraão pensando que a relação com Deus não devia direcionar toda a vida, porque Abraão, por causa de Deus, tinha deixado tudo para trás. Esses homens que ela convivia, não eram homens que Deus, olha, eu tenho meu trabalho, tenho aqui e tal, e sirvo a Deus aqui. Não. Deus
A relação deles com Deus, como é a relação verdadeira, controlava toda a vida deles. Eles deixaram toda uma vida para trás, para fazer o que Deus queria. A relação de Deus não era apenas uma ocupação de domingo à noite, de quinta à noite, não. Tudo na vida de Abraão era a respeito de Deus. Ele deixou para trás sua família, sua cultura, e foi viver uma vida muito mais atrasada, como um nômade, depois de viver na cidade mais importante da sua época. Então ele estava vendo pessoas que realmente criam em Deus, amavam a Deus, e em que a vida dessas pessoas era totalmente controladas por Deus. E a mulher de Ló então tinha visto e conhecido tudo isso, e esse não é um privilégio insignificante, é incrível. E quando Abraão recebeu a promessa pela primeira vez, ela estava lá. Ló era o sobrinho que Abraão tomou como filho quando seu irmão morreu. Então Abraão era mais do que tio de Ló, né? Era tio, mas o pai de Ló tinha morrido. Então Abraão tomou o filho do seu irmão e cuidou dele. Pense em tudo que você leu na Bíblia, quando Abraão levantou aquele altar em Betel, a mulher de Ló estava lá. Sabe quando Abraão matou os animais, que a tocha passou entre os animais, e Deus fez aquelas promessas incríveis de Gênesis 15? Então ela estava lá, era com quem ela morava, era com essas pessoas. Quando o seu marido foi levado cativo e libertado através da intervenção de Deus, ela estava lá, o marido dela foi salvo, depois de 4 reis tomarem, e quando Melquisedeque, rei de Salém, foi ao encontro de Abraão, o próprio Cristo, ela estava lá, não é incrível? Quando você acha incrível alguém estar exposto à verdade pregada, ano após ano, e não mudar, não é incrível os privilégios que essa mulher teve? E quando os anjos chegaram a Sodoma e Gomorra, ela os viu, ela os ouviu, ela estava entre aqueles que esses anjos pegaram pela mão e disseram: saiam. Eu não posso imaginar alguém que esteve presente em coisas mais incríveis e maravilhosas do que ela. Ainda assim, que efeito isso teve na vida dela? Nenhum. Que alegria ela teve em Deus? Nenhuma. O amor ao mundo expulsa o amor a Deus, é o que João está dizendo. Isso não convive, não importa esses privilégios. Esses privilégios não vão fazer diferença. Não fizeram para ela, a despeito de todas as oportunidades, recursos da graça, a despeito de todas as advertências. Os anjos falaram, os anjos pegaram pelas mãos, tiraram eles. Ela recebeu incríveis demonstrações da graça de Deus na vida de Abraão, na vida de Ló. Ela viveu e morreu ímpia, impenitente, incrédula e sem a graça de Deus. E Jesus quer que você pense nela. Jesus está dizendo assim: lembrem-se dela. Ter esses privilégios não dizem nada a respeito de vocês. A consciência dela nunca foi despertada, nunca foi vivificada. Ela nunca teve mais prazer em Deus do que no mundo. Ela sempre foi aquela pessoa que fica levantando desculpas para não ter uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo. Vai ver, ela podia dizer, né, se hoje ela pudesse andar no tempo, que os hormônios, a química do cérebro dela não ajudou ela. Se ela fosse materialista, humanista, né? Sua consciência nunca foi despertada, sua vontade nunca foi mudada, suas afeições nunca foram de fato colocadas nas coisas do alto. Sabe, a grande obra de Jonathan Edwards, Afeições Santas, isso nunca foi verdade sobre ela. Ela nunca teve isso. Apesar de todas essas experiências, isso era um disfarce desgastado para agradar as pessoas com que ela convivia. Ela parecia fazer tudo que Abraão fazia, tudo que Ló fazia, participava de todos os cultos, todos os momentos que Abraão viveu incrível com Deus, ela estava lá, e parecia que ela estava participando realmente daquilo, mas aquilo não tinha nenhum valor real no coração dela. Nenhum. Ela fazia o que os outros faziam ao seu redor. E ela se amoldou aos costumes. Eles oravam? Ela orava. Eles saíram da sua casa e foram para onde Deus mandou? Ela foi junto. O que o marido dela fazia, ela fazia. O que o tio Abraão fazia, ela fazia. O que eles oravam, ela orava.
O que Deus falava para Abraão, ela ouvia. Mas em todo esse tempo, os olhos de Deus, aos olhos de Deus, o coração dela estava totalmente... Elas nunca viram a glória de Deus. Ela nunca viu a glória de Deus. Ela sempre esteve alienada de Deus, morta em seus delitos e pecados. O mundo estava em seu coração. E como João diz, essas duas coisas não vivem no mesmo coração. O amor ao mundo expulsa o amor a Deus, ou o amor a Deus expulsa o amor ao mundo. Nesta condição foi que ela viveu, nesta condição foi que ela morreu. A ideia de que você vai morrer numa condição na qual você não viveu é uma tolice. Normalmente os homens morrem como eles vivem. Em tudo isso, há muito para nós, não é? Há muito para nós aqui, nessa declaração de Cristo, como havia muito, se nós quiséssemos ficar naquela outra mulher que ele disse que nunca vai ser esquecida, pela sua devoção, pelo seu coração, que amava a Deus, que expulsou todas as coisas que o mundo normalmente valoriza, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ela foi lá e quebrou aquele perfume e adorou a Cristo. Então a mulher de Ló nunca se pareceu com essa mulher, não porque ela conheceu menos, ela teve tantos privilégios. Então você pode ter vantagens espirituais de todos os tipos. Você pode falar sobre tudo que você já aprendeu, discutir as doutrinas certas, você pode ter lido os grandes reformadores, e você pode conhecer a obra dos grandes puritanos, você pode ser um admirador de Spurgeon, você pode viver em pleno fulgor das riquezas, das oportunidades, falando da graça soberana, você pode desfrutar do que há de melhor em pregações, em ensinamentos, mais do que antigamente, né? Porque antigamente essas pessoas estavam sobre a pregação de George Whitefield, era maravilhoso, mas elas viviam a vida inteira ali, elas não iam ter acesso a outros e outros. Hoje você tem acesso a pregador na igreja local, e você tem acesso remoto pela internet, e você tem acesso a Spurgeon, a Jonathan Edwards, você tem um acesso, você pode desfrutar do que há de melhor em termos de pregação e ensinamento, você pode habitar no meio da luz, como ela habitou no meio de Abraão e Ló, e o conhecimento, a santidade, você pode estar cheio de boas companhias à sua volta, grandes companhias, você pode conviver com tudo isso e ainda permanecer a mesma pessoa, sem regeneração. No final você vai estar perdido para sempre. Essas grandes vantagens não te dão nada se você não tem um novo coração. Elas não te dão absolutamente nada. Não é que elas fazem você não aproveitar muito essas coisas. Ou o amor de Deus expulsa o amor do mundo, ou o amor do mundo expulsou. Você pode ter essas coisas que a mulher de Ló tinha, mas ouso dizer que isso parece duro para alguns, mesmo vindo da boca de João e da boca de Jesus. Sei que as pessoas imaginam que não precisam de nada, senão de privilégios espirituais. Se eu defendo e ouço a doutrina certa, ou se pelo menos eu estou no culto onde, em vez de pregar o engano, prega a verdade, isso deve valer para alguma coisa. E as pessoas reconhecem que não são, que deveriam ser no presente, mas elas argumentam que elas vão ser um dia. Ou então elas encontram uma explicação muito secular para explicar a frieza dela, a falta de paz, a falta de alegria em Deus, o fato de que parece que o Evangelho não produziu todas as coisas que o Evangelho produz. Aí ela foi a Cristo, mas não encontrou descanso, nem encontrou paz, mas ela tem uma boa explicação para isso. Ela acredita que Jesus pode dar paz, é que o caso dela é um caso tão diferente. E as pessoas perguntam, olha, as pessoas dizem às vezes, se eu tivesse um marido piedoso, se eu tivesse um marido que realmente amasse a Deus, um marido dedicado a Deus, então minha vida espiritual ia ser melhor. Mas ela tinha um marido que amava a Deus. Não é verdade. Se você hoje não tem um coração para Deus, não diga que se seu marido fosse um homem piedoso você teria, porque não é verdade. Se você pode dizer, porque minhas companhias, onde eu trabalho, a vida que eu levo, as pessoas são tão profanas, me desse só boas companhias e a minha vida ia ser diferente. Mentira. A companhia dela era Abraão, era Ló, era Sara. Isso não fez nenhuma diferença na vida dela.
Muitas pessoas dizem, eu não ouço o evangelho está muito falsificado, está muito ruim, mas se eu ouvisse o evangelho realmente, então eu seria diferente. Mentira. Ela ouvia a verdade. E é para pessoas que ouviam a verdade que Jesus estava dizendo. As pessoas dizem e repetem, olha, me dê esses privilégios e minha vida seria diferente. E eu vou caminhar mais com Deus. Tudo isso é mentira, tudo isso é engano, não é? Porque essa mulher tinha tudo isso: marido piedoso, companhias piedosas, pessoas que amavam a Deus, conhecia a verdade de Deus. Tudo isso é uma completa ilusão. É preciso algo mais do que privilégios para uma alma ser salva. Essas coisas são maravilhosas, são privilégios mesmos, mas você vê, isso é terrível quando isso não é acompanhado de um coração que realmente foi regenerado. Você vai ter Joabe, que era comandante do exército de Davi, mas nunca foi um homem. Imagina você conviver, não há uma grande parte da história de Davi, Joabe está com Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Grande parte dos salmos que você canta, Joabe viu Davi escrever, viu Davi pegar a sua harpa pela primeira vez e dizer assim, puxa, ontem à noite eu estava ali orando, olha o que aqui, aí cantou o Salmo 23 e cantou o Salmo 63, Joabe estava lá. Mas isso nunca mudou a vida dele. Sabe, ver Davi dizendo como a corça anseia pelas correntes das águas. Joabe deve até ter cantado com Davi em alguns momentos os hinos, mas ele não conheceu Deus. Geás era o servo de Elias, né? Mas quando você lê que Demas, Paulo diz assim, Demas, ele amou o mundo. Você não acredita? Não é possível que alguém que andou com o apóstolo Paulo durante alguns anos, não é possível quem viu Paulo pregar, não é possível quem viu Paulo escrever Romanos, que viu Paulo escrever a carta aos Efésios, não é possível que essa pessoa tenha amado o mundo, o presente século, e abandonado, ido embora. Você pode dizer, se eu tivesse a oportunidade de andar com o apóstolo Paulo, ouvir da própria boca dele as doutrinas da graça, eu ia ser diferente. Não ia ser diferente. E Judas Iscariotes era discípulo de Cristo. Ló tinha uma mulher incrédula, apesar dele ser um homem justificado por Deus. Abraão tinha uma sobrinha, incrédula, apesar de tudo que ele contou para ela sobre Deus. Abraão tinha uma sobrinha incrédula, apesar dela ver que tudo na vida de Abraão era a respeito de Deus. Incrédula. E todas essas pessoas foram para o inferno, apesar do conhecimento, apesar das advertências, apesar das oportunidades. Todos nos ensinam que não é só de privilégios que você precisa, não só de uma igreja que pregue a verdade, de um pastor que pregue a verdade, de ter acesso às doutrinas verdadeiras do Evangelho, de ser cercado de boa companhia, de ter um cônjuge fiel a Deus. Você precisa da graça do Espírito Santo. Você precisa, e eu, e todos os homens, se um dia eles vão estar realmente para sempre manifestando a glória de Cristo, ou se eles hoje estão desfrutando disso, o homem precisa nascer de novo, queridos. Que possamos valorizar os privilégios. Valorize o fato de você estar numa igreja que pregue a verdade. Valorize o fato de Deus ter levantado no mundo homens comprometidos com a verdade. Valorize você ter acesso ao que Jonathan Edwards escreveu, aqui Calvino escreveu, aqui Thomas Watson escreveu, aqui Thomas Brooks escreveu, que John Bradford escreveu, Stephen Chernock escreveu, enfim, John Owen. Olha, agradeça a Deus, é um grande privilégio, não é? Valorize esses privilégios, mas não descanse neles. Você não é salvo por causa disso. Você não é salvo porque defende essas doutrinas. Que possamos valorizar isso, valorizar a igreja que prega a verdade, desejar os benefícios deles em nossas ações, de todos esses privilégios, mas eles não salvam a sua alma.
Eles não mudam a sua alma. Assentimento intelectual, concordar com tudo que Jonathan Edwards concordava, Calvino, com tudo que é pregado em Jardim da Luz, não salva a sua alma. Não salva a sua alma. Há pessoas, se você gastar tempo e ler toda a obra de Calvino umas 3, 4, 5 vezes, vai chegar um momento que você sabe tudo que Calvino sabia. E você pode ser uma pessoa totalmente diferente dele, porque não é a obra dele que faz ele. Ele era um homem que tinha o seu coração capturado pela beleza de Deus. Que possamos usar com gratidão todos os privilégios, porque de uma maneira ou de outra Deus nos concedeu. Essa mulher teve mais privilégios do que os outros habitantes da terra, portanto, ela não está só no inferno hoje, o inferno dela é pior do que todas as pessoas da geração dela. Mas cuidemos para que todos esses privilégios produzam um fruto em nosso coração, que diga e que evidencie de que nós somos pessoas novas, de que realmente em nossos corações há o amor de Deus que expulsou o amor do mundo, porque senão essas coisas não nos salvam. Se eles não produzem o bem, eles estão produzindo um dano em você. Se o Jonathan Edwards não fizer você amar mais a Cristo, está causando um dano em você, porque grandes sermões, grandes doutrinas, se isso não está te mudando, está te endurecendo. O que mais vai te mudar? O que você tem que ouvir? Que pregador você vai ter que ouvir? Que verdade, se a verdade clara de Deus exposta para você, ano após ano, não mudou, qual é a sua esperança? Ou os sermões que você escuta aqui estão mudando a sua vida ou estão cauterizando a sua mente? Estão cauterizando, estão fazendo você mais duro para Deus, mais duro para a verdade de Deus, aumentando a sua responsabilidade, agravando a sua condenação. E nós sabemos que o fogo que derrete a cera endurece o barro. Num culto, a pessoa perguntou por que há pessoas então que às vezes estão numa igreja, elas estão exatamente como elas são, com os mesmos problemas, com as mesmas coisas, passa 10 anos, elas estão numa igreja que está pregando a verdade, por quê? Porque ela está ficando endurecida. Enquanto alguém no seu lado está sendo amolecido como Ló, a mulher sentada do lado dele, a mulher de Ló, quem não sabe o nome dela, estava se endurecendo, se tornando mais insensível. Cada vez que Deus fazia algo na vida de Abraão, e a aliança dele, a salvação que ele traria para o mundo inteiro, através da vida de Abraão, e através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, ou seja, de todas as tribos, línguas e nações, alguém seria abençoado em Abraão, mas a sua sobrinha não foi. Nada endurece mais o coração de um homem do que a familiaridade infrutífera com as coisas sagradas. Se as doutrinas da graça não comovem o teu coração até você dizer, o amor de Cristo me constrange, então, queridos, ela está endurecendo você, porque não existe outras doutrinas maiores que essas. Não existe nada que manifeste Deus mais profundamente, seu amor, sua graça, do que o que você ouve. Se isso não está mudando a sua vida, nada mais vai mudar a sua vida. Nada endurece mais o coração do que essa familiaridade. Não, eu sei essa doutrina aí. Essa da justificação, eu conheço tudo. Eu posso até fazer umas críticas em quem errar. Isso não está mudando você. Isso é terrível. É terrível. Privilégios somente não tornam ninguém cristão. Não tornam ninguém uma nova criatura. É uma tragédia pertencer a uma igreja que está mergulhada no erro, porque não há salvação no erro. Mas fazer parte de uma igreja que pregue a verdade não é garantia nenhuma. Se essa verdade não está nos mudando, sabe? Sem a verdade, homem nenhum é salvo. Sem a verdade, Abraão não seria salvo nem Ló. Mas só a verdade não era suficiente. Você vê? Você precisava... Abraão e Ló tinham um coração para esta verdade, e a mulher de Ló não tinha. Assentimento intelectual não salva, o Espírito produz afeições. O que são as afeições? Alegria indizível e cheia de glória, paz, gozo, deleite, a percepção do amor que nos constrange. Como o apóstolo Paulo diz, nós conhecemos o amor dele, porque ele derramou o seu amor pelo Espírito Santo que habita em nós.
Não é só que eu ouvi alguém falando sobre esse grande amor. O Deus derramou o seu amor em nossos corações, pelo Espírito que habita em nós. Então esse amor nos constrange. Então, os membros de Jardim da Luz, os membros de todas as igrejas que realmente pregam a verdade pelo mundo, ou você que tem acesso a isso pelo YouTube, pelo Facebook, e você ouve agora, por causa das nossas tecnologias, o pastor A, o pastor B, C, o pastor do passado, o pastor do presente, ainda não dá para ouvir o pastor do futuro, não é? Mas o do presente, os do passado, agora você os ouve, você acha que eles são excelentes pregadores, você se deleita com seus sermões, você não pode ouvir qualquer outro e sentir mais conforto do que o Spurgeon, do que, enfim, você tem aprendido muitas coisas desde que começou a estar aqui, a ser membro aqui, ou a assistir pela internet. É maravilhoso, você leu livros, você leu artigos, você viu vídeos, você considera um grande privilégio ser um dos ouvintes de determinado pregador. Tudo isso é muito bom, é um privilégio. Eu seria grato e feliz abundantemente se todos os pastores estivessem pregando a verdade hoje no mundo, que a quantidade de pastores comprometidos com a verdade fosse multiplicada aos milhares. Mas afinal, você tem um novo coração, é isso que define tudo. Você já recebeu de fato o Espírito Santo, você foi regenerado, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, as coisas ficaram novas. Você foi retirado do império das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor, de tal maneira que esse amor encheu o teu coração, expulsou o amor do mundo. Se não recebeu, você não é melhor do que a mulher de Ló, não é melhor. Você pode dizer que por causa dos seus privilégios, mas ela também tinha. Ela podia dizer, mas eu sou esposa de Ló. Quem tem um tio como o tio Abraão? Quantas vezes eu sentei em volta da fogueira e tio Abraão começou a falar sobre Deus, a glória de Deus, foi tão maravilhoso. Eu posso não ser o que eu devia ser, mas eu sou sobrinha do tio Abraão, meu marido é um homem piedoso, eu vejo ele em casa, vivendo como um homem assim. É um privilégio ouvir orações na família, ter pais que amam a palavra, ou ter um domingo para estar reunidos assim como nós estamos hoje, tivemos de manhã, estamos aqui à noite, ouvindo a palavra de Deus, ter um descanso dominical. Mas tome cuidado, não suponha que você não estará no inferno por causa disso. É isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos naquele dia. Lembrem-se dela. Ela teve essas coisas todas, mas ela nunca teve um novo coração, novas afeições, novos amores, novas alegrias. Eu nunca fui um descanso para ela. Eu nunca fui a paz na vida dela. Eu nunca fui o gozo na vida dela. Ela sempre amou mais o mundo. Ela nunca viu minha beleza. Ela nunca viu a beleza do meu pai em mim. Nunca viu. Ela viu eu mesmo como Melquisedeque. Ela viu anjos que eu mandei, mas ela nunca viu minha glória. Nunca viu. Então, se nós temos pais que realmente amam a Deus, maridos que amam a Deus, esposas que amam a Deus, pastores que amam a Deus, irmãos que amam a Deus, é um privilégio muito grande. Ter pai piedoso, mãe piedoso, amigos piedosos, pastores piedosos, igrejas piedosas, é uma bênção receber o ensino do Evangelho desde a tenridade. Não é? Eu estava dizendo que grande privilégio eu tive em relação ao resto do mundo, não é? Quando eu, na minha adolescência, podia ter acesso ao que Deus falou através de Calvino, Lutero, Jonathan Edwards. Mas tome cuidado para que você não permaneça estéril, infrutífero, no fulgor desses privilégios, estando no lugar do mundo que é o lugar melhor do mundo inteiro, porque era o caso da mulher dele, era o único lugar. Acautele-se, porque o seu coração
pode estar permanecendo endurecido e ficando cada vez mais duro, impenitente, mundano, a despeito dessas muitas vantagens que você usufrui. O amor do mundo é um bloqueio, é um impedimento ao amor a Deus. João diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Você não poderá entrar no céu por meio do amor dos seus pais a Deus. A mulher de Ló não pode ser salva porque seu marido é um homem justificado. A mulher de Ló não pode ser salva porque ela é sobrinha de Abraão. Você não vai ser salvo porque você lê Jonathan Edwards. Você não vai ser salvo porque conhece as doutrinas da graça. Você tem que ser salvo em Cristo. Ele tem que ser o amado da sua alma. Ele tem que ser aquilo que Paulo diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Você vê, Ele é a nossa vida. Ele tem que ser isso para você. Você precisa comer do pão da vida por si próprio e ficar satisfeito. Ele diz: eu sou o pão da vida. Então, ninguém pode comer para mim o jantar, nunca. Por mais intimidade que eu tive com alguém falou para mim assim: janta para mim hoje, eu estou sem tempo, minha vida é muito atarefada, você podia passar a semana almoçando no meu lugar? É ridículo, eu não posso desfrutar Cristo pelos meus filhos, pela minha esposa, eu não posso. Você mesmo tem que comer do pão da vida, e você tem que ficar satisfeito, dizer: bom, eu encontrei paz e descanso, Ele é a água da vida, eu não tenho mais sede, eu estou saciado. Portanto, a concupiscência da carne, a soberba da vida, eu estou satisfeito. Quando você está satisfeito, você pode colocar as comidas que forem, você está satisfeito. Você precisa ter o seu próprio arrependimento, a sua fé verdadeira. Não adianta falar sobre o sola fide, você tem que ter uma fé verdadeira, a sua própria santificação. Caso contrário, você não é melhor do que a mulher de Ló. Você não se parece com aquela mulher que Jesus disse: nunca vão esquecer. Por quê? Porque ela tinha uma devoção, ela foi lá, quebrou o perfume, beijou o pé de Jesus. Jesus era real para ela, a sua devoção, o seu amor, o seu encanto. Eu oro para que todos nós aqui hoje possam guardar tudo isso nos nossos corações, que a gente nunca esqueça que os privilégios não podem salvar nossa alma. Conhecer o que você conhece não pode salvar a sua alma. Escutar os pastores certos não pode salvar a sua alma. Congregar na igreja certa não pode salvar a sua alma. Casar com a pessoa certa não pode salvar a sua alma. Ter parentes como Abraão não podem salvar a sua alma. Eu digo que é uma grande vantagem, eu digo que felizes são as pessoas que têm essas coisas, porque a maioria das pessoas no mundo não tem. Não tem. Entretanto, no final de tudo, existe uma coisa sem a qual os privilégios são inúteis: a graça do Espírito Santo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ou isso é verdade sobre mim, ou todos esses privilégios são inúteis. A mulher de Ló teve todos eles e está perdida para sempre. E Jesus disse: nunca esqueça dela, lembre dela, lembre que ela está no inferno, lembre o que ela teve, lembre que o amor ao mundo expulsa o amor por Deus, lembre que os privilégios não te salvam, lembre que participar do culto com Abraão e Ló não salva você, lembre que a fé de Abraão não salva você, lembre que Abraão se alimentando de mim não alimenta você. E qual é o pecado da mulher de Ló? O seu pecado é transmitido para nós pelo Espírito Santo com palavras simples e com poucas palavras, porque não é necessário muito, como João foi tão direto e simples: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você vê uma frase, o mandamento: não ameis o mundo. E o Espírito Santo também fala sobre a mulher de Ló com uma maneira simples, direta. A Bíblia diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Nada mais é informado para nós. Algo sério é revelado a respeito dessa história. O resumo e a essência da sua transgressão repousam nas poucas palavras: a mulher de Ló olhou para trás.
ela não é a pessoa que você imagina que ela é, não é? Ela podia ser uma mãe maravilhosa, você vê, uma boa esposa, uma boa sobrinha para Abraão. A Bíblia não está dizendo que ela fez uma coisa terrível, ela não tinha um coração para Deus, é isso. Esse pecado parece, para todos nós aqui, esta noite, é muito pequeno. A falha da mulher de Ló parece trivial. Para ela ser castigada com tamanha punição, algumas pessoas dizem, está perdida para sempre. Parece trivial. Eu ouso dizer que esse é o sentimento despertado nos corações. Agora, preste atenção. Existe algo muito profundo naquele olhar. Se nós olharmos para isso de verdade, para essas poucas palavras, se nós ouvirmos a frase tão pequena de Jesus a respeito disso, ou o que João disse, aquela mulher e aquele olhar revelava o verdadeiro caráter dela. Ela amava o mundo e o amor do Pai não estava nela. Não é que o olhar para trás é uma coisa terrível. O que é terrível é o amor ao mundo. Aquele olhar era só o que mostrava o que ela amava, o que ela não amava. As pequenas coisas, de modo geral, revelam mais sobre a mente humana, sobre você e sobre mim, do que as grandes coisas. Nós não estamos fazendo coisas terríveis, não é mesmo? Os pequenos sintomas, com frequência, às vezes a pessoa sente uma dorzinha, assim, vai no médico e diz, isso é câncer, tem 6 meses de vida. Parecia só uma dor, parecia ser um pequeno sintoma, mas pequenos sintomas podem ser coisas terríveis. O mundo caiu porque o primeiro casal comeu um fruto. Não parece grave, mas era óbvio que eles amaram mais algo do que Deus. O fato de um fruto parecer para você algo pequeno só aumenta a coisa, não é? Porque era algo tão pequeno, mesmo assim, para eles foi mais desejável do que Deus. Uma coisa tão pequena, tão ínfima. Eles disseram, não podemos viver sem isso. Podemos viver sem Deus, mas não sem isso. O fato de ser algo que te parece pequeno torna a coisa mais hedionda. Já viu quando alguém comete um crime e a pena aumenta porque foi por motivo fútil? Porque as pessoas acham que o motivo, sendo fútil, a maldade é maior. A maldade é maior. Foi fútil. Não era nada demais, mas essa pessoa tirou a vida da outra pessoa. Que pessoa é essa? Quanto mais fútil parece aquele pecado que caracteriza o coração que não ama Deus, pior é. Deus é trocado por nada. É como se Deus não valesse nada. Uma rachadura numa barragem pode falar sobre um grande desastre. Você pode dizer assim, lá em Brumadinho, não, é só uma rachadura, é só uma estruturazinha. De geral, olhando assim, parece que está tudo bem. Então, vai matar centenas de pessoas, vai desabar, a barragem não vai suportar, você achou que era só um rachado, mas é muito mais. A palha é uma coisa de nada, mas ela pode mostrar para você a direção do vento. Você pode dizer, a palha é insignificante, mas ela mostra para onde o vento está soprando. Sabe? E as evidências de que um coração não ama Deus, às vezes parecem coisas sem importância, mas você vê, Deus é menos do que essas pequenas coisas para a pessoa. Hoje, começam a dizer, por exemplo, as pessoas gostam de justificar o que está no seu coração, em vez de gerar um verdadeiro arrependimento. As pessoas estão dizendo hoje que desejar coisas mais, tudo bem, contanto que você não cometa, é o oposto do que Jesus disse, é óbvio que é o oposto do que Jesus disse, mas por que tem tantas pessoas crendo que desejar algo que Deus proibiu não é pecado, contanto que eu não cometa? Hoje as pessoas dizem isso, se eu sinto desejo sexual por algo que Deus disse ser pecaminoso, não é pecaminoso se eu não cometer. Mas Jesus diz o oposto. Ele diz o oposto. Ninguém diz isso. O fato de você cometer ou não algo, mesmo para nós, homens caídos, não dá a alguém uma moral muito boa. Né? Se a pessoa fala assim para você, eu não roubo, nunca roubei, nunca vou roubar. Mas eu sinto vontade de roubar e eu também acho que não é nada demais roubar. Você vai pensar o quê? Que homem honesto. Ele nunca roubou. Não, você pensa, que cara desonesto. Ele não acha nada demais roubar. Ele nunca roubou, então pelos motivos errados.
Se alguém disser assim, olha, eu nunca tive relação sexual com criança, eu nunca cometi pedofilia, mas eu sinto desejo de cometer pedofilia e também não acho assim. Você vai pensar o quê? Ah, essa pessoa é uma pessoa. Não. Sabe, o pecado, ele flui do coração do homem. Externamente, é só o transbordar. Se o homem não puder cometer nenhum pecado externo por, sei lá, paralisia ou por qualquer outra coisa, ele é tão pecador como todo mundo. Então, aquele olhar significante falava mais sobre a desobediência interior da mulher de Ló do que qualquer outra coisa. O mandamento do anjo foi direto e inconfundível, como Deus é inconfundível, como João está sendo inconfundível para nós. João diz assim: não ame o mundo, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Dá para confundir isso. É difícil entender, não é? O que o anjo disse para a mulher de Ló também não era difícil. O que o anjo falou assim em Gênesis 19, 17: não olhe para trás. Saia e não olhe para trás. É difícil entender. Foi obscuro. Era difícil. Ela fez alguma coisa terrível. Hoje diriam para ela, não, ela só sentiu desejo, isso não era errado. Não olhe para trás. A mulher de Ló recusou-se a obedecer. E por isso que o Espírito Santo diz para nós que obedecer é melhor do que sacrificar. Cada vez que você tem o coração mais temente a Deus, ou você vai cada vez, e é o que acontece, vencendo aquilo que levava à obediência, ou quando desobedece, você sente o peso da realidade daquilo, em vez de racionalizar isso. Quando Deus fala de forma clara, sua palavra, e nós ouvimos, o olhar dela mostrava incredulidade, soberba. Ela parecia duvidar de que ia acontecer alguma coisa. Isso é muito comum conosco. Como eu disse que Jonathan Edwards falou, quase todo mundo que ouve sermões assim, ou quase todo mundo que naquele dia ouviu Jesus dizer, lembrava-se da mulher de Ló, pensou, eu não vou ser igual a ela. É igualzinho a ela, mas por alguma razão a pessoa acha que não vai acontecer com ela a mesma coisa. Ou quando João diz, olha, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A pessoa pensa, eu amo o mundo, mas eu também amo a Deus. As pessoas têm essa tendência. Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. A pessoa pensa, acho que eu posso. Eu amo o dinheiro, mas eu também amo a Deus. Acho que... Então a mulher de Ló era como se ela não acreditasse, né? Ele não vai, só porque eu olhar para trás. Ele está falando isso, mas é só assim para assustar. É só para deixar ela não acreditava que havia algum perigo real. E nós gostamos assim, né? Nós queremos salvar todas as pessoas. Então nós achamos que a Bíblia está exagerando, nós alargamos o Evangelho, nós pegamos só uma doutrina e separamos de todas as outras, nós falamos que Jesus é a paz de alguém, mas se ele não tem paz, está tudo bem também. No entretanto, sem fé, sem verdadeira fé, é impossível agradar a Deus, porque a fé verdadeira acredita em tudo que Deus diz, em tudo que Ele diz. Se Ele diz não coma um fruto, então isso é final. Eu não fico pensando, por que eu não posso comer um fruto? O que o fruto tem de mais? É tão grave comer um fruto é tão sério assim, o mundo inteiro vai morrer por causa disso? Vai. E cada enterro que você vê é por causa daquilo. Cada velho, jovem ou criança que morre é por causa daquilo. É porque Deus nunca fala nada que Ele não vai fazer. Nunca. Quando Deus diz o amor de Deus, o amor do mundo não pode estar no mesmo coração, Ele não está brincando. Como quando Ele disse, no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Deus depois não pensou, um fruto não é nada demais, eu falei aquilo, mas é tragédia demais, só pelo desprezo que vocês mostraram a mim. Deus cumpriu exatamente o que Ele disse. A cada enterro que você vê que Deus realmente cumpre. Mas a mulher de Ló pensou, talvez isso é soberba. No meu caso, Deus vai agir de uma outra maneira. Quando nós não podemos ver as razões por detrás do modo de agir de Deus, nossa obrigação é crer. Adão e Eva nem nunca tinham visto a morte, mas Deus disse que eles morreriam. Ele disse que o paraíso estaria perdido.
A palavra de Deus nunca mente. Jesus disse assim: vinde a mim, vocês vão encontrar descanso. Não vamos nos levantar para dizer, se você foi a Jesus e não encontrou descanso, tudo bem. Não vamos fazer isso, porque isso é chamar Jesus de mentiroso. Ele nunca mente. Jesus nunca deixa, Deus nunca deixa de cumprir suas promessas nem suas ameaças. Ele disse para ela: não olhe para trás. Ele disse para Adão: não coma. Aquele olhar era significante, mas porque falava do amor secreto que aquela mulher tinha pelo mundo. Ela amava o mundo, aquele pequeno olhar. Alguém dizia: não é nada demais, é só o desejo. Ela não fez nada, ela não voltou para trás, ela não tomou nenhum ato assim, ela só deu aquela pequena olhada. Ela havia deixado suas paixões lá estava a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Era difícil. Seus olhos voltaram-se para o lugar onde estava o seu tesouro. E onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Sodoma era o seu tesouro. E o coração que tem o mundo como um tesouro não tem Deus como tesouro. Jesus que é a nossa vida, Jesus que é o nosso tesouro, Jesus que é o nosso tudo. Então, o mundo. A Bíblia não está brincando. Este foi o ponto crucial do pecado dela. Tiago 4,4 não está brincando quando diz: a amizade do mundo é a inimizade contra Deus. Ou 1 João 2,15: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você acha exagerado? As pessoas acham exagerado quando a gente fala sobre ter uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo, deleite em Cristo. Querer, Paulo, glorificar a Cristo pela sua vida e pela sua morte. A Bíblia não está usando de hipérboles, de exageros. Está falando sobre a realidade. Então nós temos que dar uma atenção especial. Cristo, de modo particular, pretende dirigir nossa mente para essa história. E Ele quer que observemos que a mulher de Ló estava perdida por ter olhado em direção ao mundo, porque o coração dela amava o mundo. Amava o mundo. E houve um tempo em que parecia que a fé dela era satisfatória. Ela fazia tudo no culto que Abraão fazia, e fazia tudo que Ló fazia. Mas, na verdade, ela nunca abandonou o mundo. Jesus nunca foi a fonte da sua paz, da sua alegria, do seu descanso. Ela nunca carregou o seu fardo suave. Houve um tempo em que ela parecia estar no caminho da segurança, mas mesmo então, os pensamentos escondidos do seu coração continuavam sendo sempre os mesmos. O mundo, o enorme perigo que o mundanismo traz, é o que Jesus está dizendo para nós. Nunca houve um tempo em que isso, em todo o tempo isso é verdade, no nosso tempo isso é maior. Cada época tem suas próprias lutas, as lutas da época de Lutero, a época dos puritanos, mas o mundanismo na nossa geração já não é mais uma doença escondida, não é uma peste que anda na escuridão. O mundanismo na igreja é a mortandade que assola ao meio-dia. E muitas pessoas que dizem crer nas doutrinas bíblicas da salvação, nas doutrinas da graça, elas só são mais mundanas com a desculpa de que elas foram justificadas. Elas estão dizendo: se eu fui justificado, eu posso amar o mundo e a Deus, mas Deus diz: quem foi justificado também foi regenerado. Quem foi justificado me ama. Não ama o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você vai ver que João iguala a fé a amar a Deus. Se você não ama a Deus, você está perdido. E não muitos levam essa verdade que Jesus quer incutir em nossos corações, e João quer, a sério. Então, lembre-se, não só da mulher de Ló, dos seus privilégios, mas lembre do pecado dela. Ela não era uma assassina, ela não deixava de participar dos cultos, ela não disse que não acreditava no que Abraão acreditava.
e nem no que o seu marido acreditava. Ela professava ter a mesma fé de Abraão, ela agiu como Abraão, Sara e Ló agiram em todos os momentos daquela peregrinação, mas o tempo todo o seu coração estava em outro lugar. Aquele olhar para trás só estava mostrando isso. Há milhares de pessoas batizadas em igrejas comprometidas com Deus, que são contra heresias e defendem a doutrina certa, mas amam o mundo. É por isso que elas tão facilmente, quando é sobre elas começam a explicar o pecado a partir do humanismo secular e não da palavra de Deus. Porque elas querem uma excusa. Há milhares de pessoas que correm bem por uma estação e dão a impressão de que vão chegar ao lugar, mas são como Demas. Elas conseguem ouvir Paulo durante anos. Pode até ficar empolgado a ponto de viajar com ele. Nós sabemos que não eram viagens agradáveis de turismo, mas ainda assim, ele amou o presente século, Paulo diz. Demas nunca amou Cristo, nunca amou. E ter um companheiro como Paulo não faz diferença, no final das contas, se o nosso coração não é de Cristo. E é triste falar sobre essas coisas. Entretanto, muito mais triste é ver essas coisas. É saber que essas coisas podem ser verdade aqui, verdade conosco. Porque se isso fossem só coisas ditas, elas são tristes, mas não é sobre isso que nós estamos dizendo, nós estamos falando sobre a vida verdadeira. A mulher de Ló não é uma história, ela realmente é uma pessoa como eu e você, com uma alma eterna, que está no inferno. É o que Jesus está dizendo. É o que João está dizendo. O amor ao mundo expulsa o amor de Deus. Você não pode amar, não pode, é incompatível. É triste ver como tantas pessoas, tantas embarcações imponentes como o Titanic partem do porto, parece que eles vão chegar lá, você tem toda a certeza, começaram tão bem, parece que realmente amam a verdade, mas eles vão ficar no meio do Oceano Atlântico do mundo, norte, do Atlântico Norte. É triste observar como muitos, por causa desse amor, iludem a si mesmo a vida inteira. Sempre encontra uma desculpa para o fato de Jesus não ser o seu descanso, a sua paz, a sua alegria, o seu tudo em tudo. Não ser. Ele diz que Jesus é a razão de todas as coisas, mas Jesus não é a razão da vida dele. Não é a razão das suas escolhas. Ele diz, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, inclusive a pessoa, mas ela não está agindo de acordo com o fato de que ela existe para ele. Então essas pessoas, elas começam como Jacó, Davi, Pedro, mas elas terminam como Esaú. A Bíblia é cheia de pessoas assim, que começam, parece que é um Davi, mas termina como um Saul, que parece que é Pedro, mas termina como Judas. Participaram das mesmas coisas, os mesmos privilégios. As pessoas começam como Ruth, como Ana, como Maria, mas elas são apenas a mulher de Ló. Então, cuidado para não seguir a Cristo por motivos secundários, porque seu marido é piedoso. Cuidado para não ficar satisfeito porque a igreja que você pertence prega a verdade. Cuidado por você não estar satisfeito por conhecer os grandes pregadores da história, os grandes reformadores. Cuidado para não achar que essas coisas secundárias estão te dando segurança. Tenha certeza de que você tem um coração que ama Cristo, que Ele é o seu tesouro, que você faz parte daquelas pessoas que Jesus declara como as que encontraram o reino de Deus, saíram, venderam tudo que tinha e compraram aquilo com grande alegria. Ele diz, assim são os homens que estão no reino. Siga a Cristo por causa de Cristo, se é que você o segue, não é? Seja constante, seja verdadeiro, seja honesto, seja sensato, não tenha um coração dividido, não tente explicar o coração dividido, não tente se convencer de que amar o mundo e amar a Deus é possível, não tente se convencer que você pode servir a Deus e ao dinheiro, não tente, é um engano. Guarde qualquer suposição de que você poderá ir longe no Evangelho e na tentativa secreta de manter um bom relacionamento com o mundo. Você não poderá. Se você tiver realmente um coração para Deus, você não vai poder ter um relacionamento bom com este mundo.
Jesus disse: se esse mundo vos odeia, primeiro ele odiou a mim. Se você quer realmente que o mundo te aceite, te aplauda, ache suas ideias maravilhosas, tudo bem, mas não minta para você mesmo. Você não pode ter Cristo e não carregar o vitupério de Cristo. Você não pode ter Cristo sem carregar a sua vergonha no mundo. Você não pode ter, Paulo diz, nós temos o privilégio de ter crido nele, mas também de sofrer por ele. Não pense que você pode evitar isso, você não pode. Não quero que ninguém se torne um eremita, um monge, uma freira. Eu sou o oposto disso. Entretanto, normalmente é quando você exatamente tem o coração dividido que o legalismo, o moralismo surge. Pessoas cativas, elas criam um monte de regras, elas acham que realmente essas coisas externas... você já viu os pastores que falam tanto sobre a roupa que a mulher usa? Aí a história dele já traiu a mulher. Não é assim? Ele realmente acredita que o problema dele é a roupa que as mulheres usam. Então, ele virar um eremita. Na verdade, ele precisa de um coração que ame a Deus. Ló vivia em Sodoma e Gomorra. Vocês viram como eles eram? Vocês viram como os homens daquela cidade queriam os anjos para ter relações sexuais com ele? Era o ambiente que ele viveu. Esse era o mundo de Abraão. Mas eles tinham um coração para Deus, para Deus. Em vez de eles tentarem criar regras que Deus não... O moralismo, o legalismo é sempre a não confiança na obra perfeita de Cristo, que não só nos dá justificação, mas nos dá um novo coração para amar a Deus, olhos para ver sua glória e ficarmos encantados pela sua beleza. E dizer como Davi, quão linda é a minha herança. Então ame ao Senhor, porque essa é a única verdade. Preste atenção, sabe? Há um personagem no livro de John Bunyan, né, o Senhor Duas Caras. John Bunyan era ótimo, né? E preste atenção se há um coração dividido em você, porque sempre é um engano nós acharmos que podemos viver a vida com um coração assim. Nós somos chamados para não olharmos para trás, por Jesus. Se nós colocamos a mão no arado, porque Ele é o encanto das nossas vidas, os outros encantos estão se apagando. E nós sabemos que o castigo não é excessivo. Desprezar a Deus, quanto menor a coisa pela qual você acha que despreza a Deus, mais sério é. Então, o oposto de amar o mundo não é apenas amar o Pai, mas também ser cativado em fazer a sua vontade. Você vê, é o que João vai dizer no versículo 15 e 17, não somente, ele diz, se você ama a Deus, você vai querer fazer a sua vontade, não por causa que você tem medo da lei, ele já é seu pai, não é mais seu juiz, você quer obedecê-lo. E João 14:15 diz, se você me ama, guardará os meus mandamentos. Não é que me amar é guardar os meus mandamentos, mas me amar, ter a mim como um tesouro, automaticamente cria um coração que quer me honrar, desfrutar quem eu sou. Então eu quero obedecer. 1 João 5,3 diz, porque este é o amor de Deus. E ele vai falar que a gente obedeça a Deus. Por quê? Porque vamos ser condenados? Não, se Ele é nosso Pai, nós fomos justificados, nós não estamos mais debaixo da lei, e tudo que nós queremos é o quê? É obedecê-lo. Ele é o nosso tesouro. Nada é precioso perto dele. É por isso que aquela mulher que Jesus disse nunca vai ser esquecida, lá de Betânia, ela quebrou algo que todo mundo disse, esse dinheiro aí poderia ser usado para algo melhor. Ela não conseguia ver nada melhor do que o que ela fez naquele dia, naquela tarde, na casa de Simão o leproso, mostrar para todo mundo que Jesus era a coisa mais preciosa que ela conhecia, que todo o seu coração era dele, toda a sua devoção, que ela pouco se importava se todo mundo ia criticar ela, achar que era um exagero. Ela não achava nada exagerado no que dizia a respeito a Jesus. Ela se prostrou, quebrou o vaso, derramou o perfume, encheu a casa com o perfume da sua devoção. Em resumo, o texto de João contém um mandamento e 3 argumentos e incentivos. O mandamento, como a gente viu, é não ame o mundo nem as coisas do mundo. E o incentivo é que se você ama o mundo, você não ama Deus, não tem como. O segundo incentivo é que se você ama o mundo, você vai perecer com o mundo. Aí ele não diz, as coisas do mundo vão passar,
você vai passar com elas. Você vai junto. Se você ama a Deus, ao invés de amar o mundo, você desfrutará para sempre Deus, porque você já desfruta Deus agora. A mulher de Ló nunca desfrutou Deus. Então hoje, nesse instante, ela não está desfrutando Deus. Então, quando a pessoa perguntou como é possível alguém ouvir e não ser, é possível, é o que Jesus diz, é o que a Bíblia diz, é isso. Nós fomos ensinados que somos salvos pela fé, não é? A fé é um dom de Deus, esse mesmo Espírito que dá o dom da fé é que abre os nossos olhos para ver a beleza de Cristo, nos dá o amor por Cristo, nos dá saciedade em Cristo, nos faz ver a beleza de Cristo, é o mesmo Espírito. Você não pode separar, como eu disse hoje de manhã, a Bíblia usa a metáfora da adoção e a metáfora do novo nascimento, porque uma metáfora só não funcionava, porque a adoção é o que? Eu vou lá no cartório e assino documentos, é algo externo. E isso é verdade, a justificação é assim, algo externo, Deus vai lá e diz justo, mas a adoção não diz tudo sobre um homem, ele tem que nascer de novo. Por quê? Porque um filho carrega o DNA do seu pai. Então nós não temos só o documento justo, nós temos um novo coração, nós somos filhos por adoção, mas nós somos filhos também porque nós nascemos de novo, nós fomos regenerados para ter um coração que ama a Deus, o que a mulher de Ló nunca teve. E em João 5, 42 a 44, Jesus confronta o líder dos judeus e diz assim: sei que você não tem amor por Deus dentro de você. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me recebem. Se você ama a Deus, o teu coração é totalmente capturado pela beleza de Cristo. É o que Jesus disse, vocês não amam. A Bíblia vai usar essas palavras de maneira intercambiável, ou uma ou outra, não é? Porque este é o amor de Deus em nossos corações, Ele expulsa outros amores. E você não acha nada pesado demais. A Bíblia diz que Jacó serviu 7 anos por Raquel, e ele não achou isso nada demais pelo seu grande amor. Não é a lei que nos faz viver assim para Deus, não é a lei que faz nós amarmos a Cristo, estarmos encantados com Ele, é o Evangelho. Nós não achamos nada excessivo, e toda a Bíblia fala a mesma coisa. Nós, com Paulo, com Tiago, com Pedro, sabemos que as promessas de Deus são para aqueles que o amam. Se você só assente intelectualmente, você não está incluído. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que acreditam que Jesus morreu. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. João estava dizendo lá que o amor de Deus ou o amor do mundo. Então, as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus, porque esses realmente foram chamados segundo o seu propósito. 1 Coríntios 2,9 diz: o que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem o coração do homem concebeu, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Fé bíblica é profundo amor. 1 Coríntios 16, 22 diz: se alguém não ama Jesus, seja amaldiçoado. Você pode não gostar de Paulo ter dito isso de uma maneira tão pesada, mas é o que ele diz: se alguém não ama, ou Timóteo, Tiago, 2 Timóteo 4, 8, Tiago 1, 2, diz assim a Bíblia: Deus não escolheu os que são pobres no mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam. É isso, amar a Deus. Amar a Deus. João disse: você não pode amar a Deus e o mundo. E você vê o tesouro. Quando Deus é o tesouro, Ele vai expulsar. O que é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne? São coisas que você tem, são coisas que você deseja para te satisfazer, como um tesouro. Você da carne, dos olhos, que são os prazeres estéticos. Agora, a soberba da vida é uma coisa diferente. Eu vou encerrar. A soberba da vida não é desejo por algo que você tem, é um orgulho por algo, não é um desejo por algo que você deseja ter. Concupiscência dos olhos é isso. Concupiscência da carne é isso, é um desejo: se eu tiver isso, eu vou ser feliz, vou ser pleno, eu preciso disso. Mas a soberba da vida, ou o sinal de status, é o orgulho pelo que eu já tenho. Olha como eu sou uma pessoa, olha o que eu tenho,
Olha como o mundo vai me admirar. Olha como eu sou. Você vê, essas coisas são expulsas dos nossos corações. Quando Deus é o nosso tesouro, nós nos gloriamos, como Paulo diz, na cruz. E só na cruz de Cristo. E isso expulsa essas coisas. E todos os homens estão sujeitos a isso, porque há uma luxúria, desejos, tanto no mendigo quanto no homem rico. Podem desejar coisas diferentes, mas coisas que eles acham essenciais para a sua vida. E tanto no meio dos mendigos como no meio dos milionários, alguém pode se orgulhar por ter mais do que eu, pode ter soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Qualquer coisa nesse mundo que não seja Deus pode roubar seu coração do amor de Deus e você não passar de ser a mulher de Ló. Se você não tem isso, outra paixão vai encher seu coração. Seu coração, ele precisa de amores. Seu coração nunca vai ficar sem amar alguma coisa. Ou ele ama a Deus, ou ele ama o mundo. Ele não fica num lugar neutro, sabe? E tudo que Deus é, mata essas coisas, o que mata a soberba da vida? É tudo que você vê em Cristo. Por exemplo, a Bíblia diz assim, o que você tem que não recebeu? E se você recebeu, por que você se orgulha como se não tivesse sido um presente? Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Você vê, o que mata a soberba da vida é a contemplação da graça de Cristo. Então, quando você ama a Deus, o amor ao mundo é expulso. Quando você ama o mundo, o amor a Deus é expulso. Essas duas coisas não estão lá. Então lembre-se daquela mulher naquela tarde na casa de Simão o leproso. Jesus disse, ela nunca vai ser esquecida, porque ela me ama. Eternamente, isso tem um peso. Mas o mesmo Jesus disse, lembre-se da mulher de Ló, porque ela nunca me amou, apesar dos maiores privilégios. E isso tem uma consequência eterna. No final, o que separa os homens é amar ou não amar Cristo. Paulo diz, bendito e abençoados são aqueles que amam a Cristo com um amor imortal. Um coração que realmente foi capturado por essa beleza, porque fatalmente Deus fez essa pessoa nascer de novo, porque ela tem essa característica do Pai, o amor ao seu Filho amado, em quem Ele se compraz. Então não ame o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas pertence ao mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então essa é a resposta. Alguém pode ter todos os privilégios e ser assim? Pode. E esses privilégios se tornarão um fardo maior na eternidade do que alguém que não teve esses privilégios. Vamos ficar de pé. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.